Vamos aguardar. Tem algumas pessoas ainda sendo notificadas da live e a gente já vai começar. Bem, vamos lá, nós vamos começar a leitura de Números 30. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: É isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas deverá cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa do seu pai fizer um voto ao Senhor que a obrigar a algum compromisso, e o seu pai souber do voto ou do compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e compromissos aos quais ela se obrigou serão válidos. Se o pai, porém, a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos aos quais ela se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de os seus lábios proferirem uma promessa precipitada, pela qual obriga a si mesma, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os votos ou os compromissos aos quais ela se obrigou serão válidos. Se o seu marido, porém, a proibir quando o souber, anulará o voto que ela fez e a promessa precipitada aos quais ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos aos quais ela se obrigou serão válidos. Se, porém, o marido souber e os anular, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram dos seus lábios será válido. O marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer juramento que a obrigue a humilhar-se. Se, porém, o marido nada lhe disser a respeito disso no decorrer dos dias, com isso confirmará todos os votos ou compromissos aos quais ela se obrigou. Ele os confirma por não lhe ter dito nada quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências da sua iniquidade. Estes são os estatutos que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre marido e mulher, e entre um pai e a filha moça que ainda vive na casa do pai. Só até aí. Olá, Misa, tudo bom? Boa noite. Vamos lá. Acabei de ler o texto de Números 30. E esse texto de Números 30 nos fala acerca da regulamentação acerca dos votos. Ou seja, quando alguém fazia um voto, um juramento perante o Senhor, deveria cumprir esse voto, porque era um voto santo, feito diante do Senhor. Mas há exceções, há casos em que a pessoa fica desobrigada de cumprir esses votos. E aqui o texto ele vai citar esses casos. E muitas das vezes isso tem a ver com a configuração familiar e a hierarquia familiar que era comum naquela época. E antes da gente, às vezes, ler um texto como esse e ficar um pouco incomodado por ver que, de alguma maneira, havia uma submissão muito presente entre a mulher, o seu pai, a mulher e o seu marido, e parece aqui que a mulher não tem vontade própria, a gente tem que entender o contexto, tem que respeitar esse contexto
e também entender sem o viés do nosso próprio preconceito incômodo com passagens como essa. E ver que sim, a mulher ela tinha voz, ela era vista, ela era valorizada, mas dentro daquilo que temos aqui de contexto, havia ali limites para a própria proteção da mulher. Então vamos lá. O que era essa coisa de votos, né? De fazer votos ao Senhor, como diz aqui no texto? Votos é o mesmo que promessa, tá? Uma promessa, um juramento que você faz a Deus, na presença dos sacerdotes naquela época, né? E geralmente associada a algum pedido que era feito, né? No caso, tornava-se o cumprimento desse voto condicional à realização daquele pedido, né? Uma mulher que não podia engravidar, então ela falava: olha, Senhor, se eu engravidar, eu quero consagrar o meu filho a ti, ele será nazireu, né? Como aconteceu aí com a história de Sansão. Ou então, se eu conseguir essa bênção, essa cura, eu vou dar os bens, eu vou ofertar isso e aquilo, eu vou servir dessa ou outra, daquela forma no tabernáculo. Então existia uma série de promessas que poderiam ser feitas nesse contexto de um pedido que tinha uma importância especial, né? Mas claro, você quer fazer um voto porque você quer se consagrar mais, porque você quer talvez uma bênção que não seja material, seja uma bênção imaterial, como o amor, o perdão, uma reconciliação. Muita coisa poderia ser colocada diante de Deus e ser, nesse contexto, ser prometido também muita coisa, né? E a gente vê que a realização dos votos visava enfatizar a importância do pedido, né, da questão que era colocada diante de Deus, ou até a sua gravidade, dependendo do que fosse. E também visava que a pessoa se comprometesse a uma atitude de ação de graças, de louvor diante de Deus. Ou seja, ela estava enfatizando pelo voto a gravidade, a importância da questão que ela estava colocando diante de Deus, e ao mesmo tempo ela estava se obrigando desde já, se comprometendo a dar louvor a Deus, a reconhecer o que o Senhor tiver feito e a prestar a sua homenagem, a sua ação de graças, e muitas das vezes através de bens materiais, tá? Então havia essa dupla finalidade aí que a gente já pega de cara com relação aos votos. Ninguém era obrigado a fazer votos, ninguém é obrigado a fazer votos, mas se o faz, deve cumpri-lo, pois é um voto santo, feito na presença do Senhor, e a gente não deve banalizar a presença de Deus e aquilo que nós falamos e nos comprometemos com Ele. Vamos ler aqui seu comentário. Estava aqui a pensar que tipo de voto entre pai e filha. Na verdade, os votos são feitos ao Senhor, né? Uma filha fazia um voto pessoal ao Senhor, por exemplo: eu quero casar, se eu casar, eu vou dar esses bens, vou ofertar no tabernáculo, vou dar 5 bodes e vou dar 3 cordeiros, dando um exemplo aqui. Só que se ela fizesse esse voto sem o consentimento do seu pai, né, ou do seu futuro marido, e este não concordasse, como é que ia ser? Já que geralmente o homem ele era o provedor, era o mantenedor da casa, aquele que detinha ali o poder econômico, né, material da casa. Então ela estaria fazendo um voto sem contar se o outro iria aprovar. Isso muitas das vezes dava confusão, dava problema. Então a questão não é um voto entre pai e filha, é entre cada pessoa e o Senhor, só que alguns tinham uma maior independência para cumprir esse voto e outras pessoas não. Outras pessoas estavam no contexto familiar da época dependentes de outras financeiramente mesmo, tá? Ou em relação à sua rotina, em relação às suas atividades. Estava dependente de outra. Então elas, na verdade, não deveriam se comprometer com aquilo que elas não saberiam. Ou se
se comprometessem, ficava ali estipulado por Deus de que aquele voto só teria continuidade, validade, se fosse aprovado por aquele de quem a pessoa, de quem a mulher dependia. Tá bom? Tá falando que na sua Bíblia o verso 16 não me passou. Vamos ler aqui o verso 16. Verso 16 diz: estes são estatutos que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre marido e mulher, entre o pai e a filha. Sim, o relacionamento, porque na verdade, quando o marido ou o pai precisam aprovar o voto feito pela mulher ou pela filha, né, está-se na verdade preservando o próprio relacionamento. Porque se elas fazem um voto, que na verdade quem vai ter que arcar com os custos daquele voto, ou com a ausência física da mulher, né, para algum afazer, porque ela se comprometeu a estar servindo no templo integralmente, então quem vai arcar com aquilo é o marido, é o pai, né? Então, assim, elas não tinham essa autonomia total. Tinham e não tinham, né? Tinham, mas elas tinham que, na verdade, confirmar isso com o seu esposo e com seu pai, já que dependiam deles em diversos sentidos, entendeu? Então, na verdade, se preserva aqui nos estatutos de Deus os relacionamentos para evitar problemas familiares, né? Então, como eu falei, ninguém é obrigado a fazer um voto, mas se o faz, deve cumpri-lo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os votos que a gente faz diante do Senhor. Não é por medo, não, mas é por temor. É diferente. Medo é diferente de temor. Medo, a gente simplesmente se apavora, se esconde, acha que algum mal vai vir sobre nós e fica focado no mal. Temor é a gente reconhecer quem Deus é e que Ele é digno da nossa postura de respeito, que Ele é digno da nossa fidelidade, e a gente se constrange diante dessa majestade e desse senhorio de Cristo, de Deus sobre nós. Então precisamos ter temor a Deus. Se fizermos um voto, devemos cumpri-lo. Ele é santo e Ele odeia o mal, Ele odeia o pecado, Ele odeia a mentira. Não podemos ser mentirosos para com Deus. Se falamos, devemos cumprir. Ou então é melhor que nem façamos votos, porque na verdade, nesse contexto aqui, são votos que são totalmente livres. As pessoas não são obrigadas a fazerem votos, mas se fazem, devem cumprir. Com certeza, Misa. A Bíblia tem tudo para vivermos bem. E falando aqui dos princípios, né, que eu já comecei a citar aqui, mas só para deixar bem separadinho, os princípios que norteiam os votos. É a verdade, em primeiro lugar, ou seja, se você tem uma palavra, você tem que honrar com a sua palavra, né, ou sim, não, você fez um voto, você deve cumprir. Nada de falar da boca para fora. A gente não pode tratar Deus como se fosse o nosso amiguinho, que a gente desmarca as coisas e não dá satisfação. A gente deve honrar aquilo que nós falamos, aquilo com que nós nos comprometemos diante de Deus. É uma questão de honra também, de honrar a Deus, e ao mesmo tempo a gente vê aqui das figuras centrais na família, né? Como o pai, o marido, serem honrados, né? Ao confirmarem os votos feitos por suas filhas ou por suas esposas. A gente vê também que devemos tratar as coisas de Deus com seriedade, né? Não com leviandade. A gente deve realmente assim, honrar com aquilo com que nos comprometemos. E até trazendo para os nossos contextos aqui, se você se compromete com alguma atividade na igreja, você tem que honrar, ou no mínimo buscar alguém que supra a sua ausência numa impossibilidade, mas nunca deixar aquele compromisso invalidado, né, sem ninguém, simplesmente fugir ao compromisso, porque isso desagrada a Deus. Você está desonrando um voto que você fez, que era servir, que era suprir uma necessidade na igreja. Então, por que a gente consegue fazer essa aplicação, né, dos dias daquela época, desse contexto muito específico para os dias de hoje? Porque a gente está falando de princípios.
Os exemplos podem mudar, as dinâmicas podem mudar, mas os princípios permanecem os mesmos. Os princípios são eternos, como eu tenho falado aqui nas últimas lives. E as exceções que aparecem nesse texto, né? Como a gente fala que um homem livre, um chefe de casa, se ele fizesse um voto, ele tinha que honrar, ponto final. Tinha que honrar com seu compromisso. Senão ele estaria desobedecendo a Deus, e é algo grave diante do Senhor a gente não honrar com os votos feitos diante dele. Porém, se é uma mulher, uma moça que vive na casa dos seus pais, como eu falei, ela ficava desobrigada caso o seu pai não concordasse com aquele compromisso, com aquele voto que ela fez. Ou então uma mulher que vem a casar ou já é casada, se o seu marido não concordasse, ela ficava desobrigada daquele compromisso. Isso tudo por quê? Porque havia algo muito valioso, que Deus até abria mão da própria fidelidade da pessoa para com ele, para que se preservasse, que era a harmonia do lar, né? Esse era um bem que Deus estava preservando aqui. Deveria haver uma harmonia, deveria haver concordância, deveria haver um respeito também, e principalmente por aquele que acabaria sendo o sujeito ali de honrar o voto da outra pessoa, né? Já que a outra dependia economicamente dele, então ele deveria estar de acordo. Então isso visa uma proteção, né, dos envolvidos ali. Isso era bom, e certamente a mulher que fazia o voto, se ela percebesse que ela fez um voto impensado, como é colocado aqui num dos versículos, não lembro qual, deixa eu ver, versículo 6, né? Se ela se casar depois de fazer um voto, uma promessa precipitada, né? Ela fez uma promessa precipitada. Para ser mencionado aqui por Deus, é porque isso deveria estar acontecendo muito. Pessoas fazerem promessas precipitadas. Então depois ela descobria que Deus estava dando a chance desse voto ser anulado por um futuro esposo ou pelo seu pai. Isso trazia uma tranquilidade e uma paz, né? Poxa, graças a Deus tem essa chance de não precisar cumprir isso que eu me comprometi, né? Eu prometi que eu ia dar assim 200 carneiros, mas minha família é pobre, eu não tenho como pagar, mas eu, na hora da emoção, prometi que ia dar o mundo, né? Então havia aqui como ela não cumprir o voto, né? Por conta dessa outra figura que estaria ali para proteger, né, a pessoa, a parte mais vulnerável aqui, ou que não tinha capacidade de cumprir o voto feito. Então nós vemos aqui que essas exceções para o cumprimento dos votos, elas visam respeito a uma hierarquia no lar, né, que trouxe ordem, que trouxe ajuste. Mesmo que hoje nós não costumemos usar a palavra hierarquia, né, que às vezes passa essa imagem de importância diferente ou de uma obediência irrestrita, e não é isso, né? Hoje a gente fala muito mais de compreender os papéis de cada um, de cada pessoa no casamento, no lar, na família, e respeitar, né, cada pessoa no papel que exerce. Mas aqui talvez caiba mais a gente falar de que havia realmente uma hierarquia, porque a sociedade, a família era organizada desse jeito, tá bom? Então há um respeito aqui à hierarquia, há uma proteção contra votos impensados, precipitados. A gente vê que Deus abre mão de cobrar votos feitos em prol da harmonia no lar. Então até algo nobre da parte de Deus, que não está ali cobrando implacavelmente, mas está pensando em todas as partes envolvidas. E a gente vê aqui também que a questão não era de gênero, né? Antes que alguém se questione, poxa, mas sei lá, parece que não desce ainda essa passagem, parece aqui que a mulher é inferior, né? E claro, a gente tem que entender cada contexto, cada sociedade, cada momento, né, de uma história, de uma revelação progressiva, né, a respeito da família e dos propósitos de Deus na humanidade. Mas ainda assim, se a gente reparar bem, a gente vai ver que não há
uma questão de gênero, porque mulheres viúvas e mulheres divorciadas tinham os mesmos deveres de homens livres e chefes de lar. Ou seja, como você colocou aí, as viúvas, né? As viúvas e as divorciadas, elas fizeram um voto, elas tinham que cumprir esse voto. Por quê? Porque eram mulheres desimpedidas, livres. Elas não precisavam dar satisfação a outro homem, elas não estavam dependentes, né, a princípio, economicamente de outros homens. Então elas faziam voto e tinham total autonomia e liberdade para cumprir e dever, né, de cumprir esses votos. Então a questão aqui a gente vê que não é de gênero, a questão na verdade é da organização familiar, é uma questão de respeito, é uma questão dos relacionamentos e como a família era organizada. E lições para a vida da gente, além das que já tiramos aqui enquanto conversamos. Lições. Primeiro, reforçar os princípios da verdade, da palavra, da coerência, né? A gente vive num mundo onde as pessoas não têm muita palavra, onde a gente às vezes tem dificuldade com essa questão da verdade, porque ela é relativizada, né? E as pessoas elas não sabem em quem confiar, né? Mas a gente precisa ser pessoas de uma palavra só, de verdade, né? Se a gente fala alguma coisa, a gente cumpre, a gente honra com os pactos, com os compromissos, a gente é responsável com aquilo que promete. Isso tudo é nosso testemunho como cristãos, né? Isso tudo revela um Deus que é justo, que é honesto, que é coerente, e a gente precisa agir dessa maneira. Uma outra lição é que Deus requer que nós cumpramos nossos votos. Se nós fazemos um voto diante do Senhor, devemos cumprir. Então, nada de banalizar palavras a Deus, nada de orações bonitas, mas vazias de verdade. Nada de declarações apaixonadas, mas da boca para fora. Deus não quer isso. Quando a gente entende que devemos ter um compromisso com aquilo que falamos diante de Deus e não banalizar nossos votos e promessas, as nossas orações se tornam mais maduras. Nós podemos até fazer votos e promessas diante do Senhor, mas não vamos fazer da boca para fora, né? Vamos, às vezes, até colocar diante de Deus pedidos, mas não vamos fazer votos se sabemos que não podemos cumprir, né? Até podemos falar: Senhor, eu gostaria muito de te prometer isso ou de fazer isso, mas eu sei do meu coração e que talvez eu não consiga cumprir, então eu prefiro não fazer o voto. Mas ainda assim eu vou me esforçar ao máximo para agir dessa e daquela forma e para te honrar, dessa e daquela outra forma, e eu quero viver para teu louvor e eu coloco diante de ti a minha necessidade. É muito melhor uma oração assim do que uma oração que você fala: Senhor, eu vou dar todos os meus bens aos pobres, eu vou estar todos os dias na igreja, eu não vou pecar nunca mais, né? Quando a gente é muito imaturo na fé, a gente fala essas coisas todas e depois a gente esquece, aí acha que Deus esquece também, não é, né? Deus está perguntando: ué, ele não falou isso? Cadê? A gente não pode banalizar, a gente não pode tratar Deus como um alter ego nosso, que a gente quebra as promessas e dá tudo certo. Não, não tá. Deus existe, é real, e nós devemos a Ele verdade, honra, né? Fidelidade. Uma outra lição é que nós não devemos agir por impulsos na vida, né? Mas devemos pensar no futuro, devemos pensar na família, nas pessoas que nos são próximas, na consequência para essas pessoas, no impacto das nossas decisões perante outros, né? Inclusive em questões de fé, em questões de serviço na igreja. Tem muita gente que, na empolgação, se compromete a fazer escala ali: olha, eu vou servir na igreja todos os domingos, em todos os cultos, porque eu estou aqui impactado e eu sei que o Senhor quer isso de mim, eu vou me comprometer em estar todos os eventos, todos os cultos. Mas aí a pessoa vai, abandona a família,
deixa de ter compromisso com o seu trabalho, a pessoa negligencia os seus filhos, a pessoa desaparece da família, não visita seus pais. É isso que Deus quer? Um voto tolo, um voto em que você se compromete a viver em função da igreja, mas esquecendo todo o resto, quando na verdade tudo é sagrado, tudo é precioso, tudo é importante. Então vamos ser sábios, vamos ser coerentes, vamos pensar naquilo que vamos sustentar, né? E não simplesmente falar da boca para fora. Deus não deseja votos nesse aspecto. E por fim, a lição é que devemos buscar a Deus com sinceridade, devemos buscar a Deus com fé, mas também maturidade. Deus está interessado numa fé madura, numa fé consistente, e não em algo que vem e vai, né, como palavras ao vento. Não, mas algo que a gente leve até o final, né? Então vamos ser pessoas que têm um sim, sim, um não, não, né? Vamos saber honrar as nossas palavras e também nos comprometer com aquilo que realmente podemos e devemos nos comprometer. E esse é o sentido, né, da aplicação do texto para as nossas vidas hoje. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. Olá, Margot. Depois pega o iniciozinho da live aí, que foi muito legal. E a gente vai amanhã estar junto de novo. Alguém quer colocar alguma pergunta ou fazer algum comentário? Se tiver, aproveita que a gente ainda tá ligado aqui. É isso aí, Nilza. A gente tem que ter, né, esse coração mariável, ensinável, para aprender com Deus, né? E compreender cada verdade que Ele nos ensina, né? Cada texto bíblico é maravilhoso quando a gente vê que cada texto bíblico, gente, tem algo a nos ensinar de muito valioso. Até textos antigos, de uma outra época, uma outra cultura, mas é porque, como eu falei, princípios são eternos, princípios são atemporais. Por isso que a gente sempre tem algo para extrair para as nossas vidas. Então é isso, vamos encerrar. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tenham uma noite abençoada e maravilhosa na presença do Senhor. Valeu. Amém. Tchau.